Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Unicast da Unimed Uberlândia. É um prazer ter você aqui pelos próximos minutos, porque a conversa vai ser muito boa. E para esse momento, eu estava pensando aqui, junto com as convidadas que já vou apresentar para vocês. Nessa vida corrida de todo dia, muitas vezes nós mulheres nem nos damos conta do quanto a gente é capaz de fazer. Nós vamos ali dando conta de todas as tarefas, dos afazeres, das obrigações e, principalmente, desenvolvendo o nosso papel, seja em qual área for, mas principalmente da saúde, com excelência, com todo o esforço e dedicação que a gente tem como natureza feminina. E aí a gente se pergunta, nós mulheres somos sinônimo de resiliência? Tá, eu dou conta de tudo, mas e o equilíbrio? Onde é que fica? E muitas vezes a gente vai descobrir isso tudo, sabe onde? Do lado, com as amigas que temos, com as colegas de trabalho. E é sobre isso o Unicast de hoje. Deixa eu apresentar para vocês as nossas convidadas para essa prosa muito boa. Eu estou aqui com muito orgulho, né, e com muita honra, recebendo a doutora Lídia Maria Ubaide. Ela que é pediatra e uma das cooperadas, as primeiras cooperadas da Unimed Uberlândia. É um prazer tê-la aqui. Viu, doutora Lídia? Igualmente, muito obrigada. E, claro, a gente tem outra convidada aqui e vocês podem se sentir representadas, porque nada melhor do que abrirmos o nosso coração para tocar experiências e melhorarmos, não é de fato? Pois bem, eu estou aqui, olha, com a Lívia Mendes de Paula, ela que é diretora superintendente da Holding Unimed. Prazer te receber também, viu, Lívia? É uma honra, Lídia. Mônica. Obrigada, tá? Obrigada. Duas queridíssimas. Então, doutora Lídia e a Lívia conosco no Unicast. Eu vou começar. A gente está num mês em que pensamos bastante sobre a nossa condição de mulher. Hoje, 2023, para vocês duas, hoje o que significa ser mulher? No século XXI, 2023, e depois de 2 anos e meio, quase, né, doutora Lídia, de uma pandemia que mudou tanto. Podemos começar? Sim. Bom, para mim está sendo sempre uma fase de adaptação da minha época, da minha geração, até o momento atual. A gente tem passado por problemas que a gente também não esperava, como todo mundo, mas assim, a gente vai tentando se adaptar e tentando fazer o melhor que a gente pode. Mas sempre com esse destaque que a mulher, parece que é o sexo feminino, é inerente, a essa resiliência, a gente acaba realmente dando conta de tudo, e cuidando da família, cuidando da profissão, e isso aí a gente vai tirando de letra. Lívia, não é fácil, né? E assim, agora com essa demanda que pós-pandemia nos trouxe, parece que as cobranças aumentaram um pouquinho mais, né? Na sua visão, enquanto executiva, também enquanto mulher, enquanto mãe, amiga, o que é ser mulher hoje? O que é esse feminino que a gente pode enxergar hoje? Mônica, eu acho que a condição da mulher, ela continua sendo uma reconstrução de tudo que que a história, né, que a cultura já construiu, já pré-definiu para a gente. Então, assim, a pandemia, na verdade, eu acho que ela, durante a pandemia, ficou um pouco pior a condição pela pressão. Porque a mãe, a mulher, a gente tem eu acho que até uma sensibilidade maior e, com isso, assim, todas as condições de apoiar, minimizar, ficar mais suavizar, né, o ambiente em casa. A gente ficou muito dentro de casa, muito fechados, né? Então, eu me via lá, assim, como a que equilibrava as condições, apaziguadora, né? Que definia ali, enquanto um chorava, queria ir para a rua, outro. Então, a gente também queria, mas a gente ficava firme, como sempre, apoiando e sustentando, né, toda essa condição. Doutora Lídia, né, você, enquanto uma profissional respeitada, gente, quase meio século dedicado ali à medicina, né, e recebendo várias gerações e principalmente
mulheres, que eu acredito que têm uma confiança muito grande até para desabafar. Você percebe isso do início da sua carreira até hoje? Essa mulher que é forte, mas que ao mesmo tempo precisa de um suporte, de um apoio, precisa de escuta, doutora Lídia? Sim, a gente nota, principalmente que na presença da doença, né, ou da criança doente, a fragilidade é muito maior. Então, parece que elas encontram na gente, a pediatra, mulher, que também mãe, um apoio maior que você pode, assim, dividir com ela até o que você passa na sua casa também, todos os problemas que a gente tem com a criação de filho, que ser mulher, ser dona de casa. Então, acho que a gente pode ajudar bastante e também ser até ajudada, porque a gente escuta a experiência da mãe do lado de lá e a gente de cá, como médica, mas também como mãe e mulher. E você, enquanto gestora, Lívia, né? Você que está ali na holding da Unimed, você também tem essa abertura, quer dizer, as colegas de trabalho, as amigas que você faz ali no ambiente de trabalho, elas também chegam até você justamente, sabe, pedindo assim um conselho, uma dica. Você também percebe esse movimento? Muito, muito. Principalmente, assim, como primeira, né, diretora da Unimed, Exatamente. nesses 50 e poucos anos aí de empresa, elas me olham como um modelo a seguir, porque é possível conquistar. Na verdade, a gente senta para conversar numa conversa pelo WhatsApp, ou por um telefonema, ou numa reunião, sempre o assunto de como conciliar tudo isso, né, pela pressão de resultados, de entrega, que é muito grande sempre, é necessário, inclusive, né? A gente tem que se colocar o tempo todo em desafio, como que isso tudo é possível? E, na verdade, assim, eu coloco como que eu faço e é uma troca, né? Então, eu sempre falo assim que o importante é a gente tentar ter um tempo para a gente mesma, se organizar todos os dias, né? Ter um tempinho com a gente, é isso que eu procuro fazer, né? Então, para que a gente consiga a organização de poder nos cuidar e também cuidar de todos ao redor, Que né? cercam, né? Mas a É. gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque você tocou você trouxe uma palavrinha que é primeira, né? A primeira mulher, você ocupando esse cargo tão importante à frente da holding. E a doutora Lídia, que é uma das primeiras cooperadas que a gente tem na Unimed Uberlândia. Então, eu quero trazer uma reflexão sobre isso. Primeira, você desbravando um caminho, a doutora Lídia também desbravando isso. Como é que foi para vocês? Porque, querendo ou não, é quebrar paradigmas, vencer alguns desafios. Como é que é ser primeira em determinada situação, doutora Lídia? Talvez para mim foi assim a experiência mais difícil da minha época, da minha geração, do que da Lívia, né? Porque só para você ter uma ideia, quando eu entrei no curso, eu fui da terceira turma aqui da UFO. Então, como o vestibular era anual, eram 100 vagas. Isso, para você ter uma noção, eram 82 homens e 18 Olha mulheres. só, Lívia. Então, assim, desde o início do curso, você já vinha, né, lutando com essa diferença que era muito mais marcante, né, na nossa época. E, assim, durante o curso todo, a gente não teve problema, mas sempre foi a maioria. Hoje, para você ter uma noção, os vestibulares são semestrais e a turma é de 40, mas às vezes você pega 25 mulheres e 15 homens. Então, assim, houve uma inversão total. Como eu trabalhava na pediatria, às vezes ia a turma, passava com a gente e só tinha mulher, não tinha homem. Então, mudou muito. E mesmo quando eu entrei para o mercado de trabalho, foi em 78 que eu terminei minha residência médica, logo eu me filiei à Unimed, então foi mais um apoio que eu tive, né, do convênio, de ter sido associada e poder trabalhar tendo sempre esse respaldo para trás. E eu fico imaginando, né, Lívia, assim, o que ela... Imagina, 78, Nossa. né? A gente está falando aí de quase... 78, assim, terminando a residência, mas eu formei em Exatamente. 75. Por isso que eu te Então, falei que já tem é 47, vai fazer 48. Né? 48 anos. Então, assim,
essa de dificuldade. conclusão. E você, Lídia, né, Lívia? Acho que você concorda comigo. É de uma leveza, gente, é de uma elegância, de uma tranquilidade. Foi assim que você foi vencendo? Porque é claro, né, Lívia, que vem comentários, vem dificuldades, vem algumas coisas que a gente não gosta. E você foi lidando com isso ao longo do caminho? De que forma? Com essa tranquilidade, Mas Lídia? até assim, é uma coisa que aconteceu, eu engravidei no 5º ano de medicina, e então, se eu não tivesse a minha mãe naquela época para me ajudar, então é um conselho que eu sempre passo, não que você vai evitar, mas se acontecer, tudo bem, mas é um curso que geralmente é muito difícil você levar a maternidade com curso de medicina, com plantão no 6º ano, residência, né? Entendo. Mas, assim, na medida do possível, sempre que eu saía de plantões, meus colegas falavam, agora a gente vai dormir. E eu ia ficar com o meu menino, que é o mais velho, brincar o dia inteiro e só deitar depois de plantão meia-noite. Então, era difícil, mas acho que tudo compensava muito, né? Porque a maternidade é uma riqueza, né, para todo mundo. Eu imagino. E a medicina também é uma paixão. Então, a gente Juntou tudo tentava ali, conciliar. né, Lídia? Aham. Lívia, e você, né? Assim, a primeira a ocupar um cargo dessa força, como é que foi vencer isso também? E é todo dia, né? Todos os dias, Mônica, assim, no ambiente corporativo, eu acho que a gente ainda está muito atrasado em relação, não à mulher no trabalho, mas nessas posições de gestão né, no topo da cadeia. Então, existe sim hoje ainda o machismo, a dificuldade, a dúvida. Todos os dias a gente tem que se provar. Então, hoje ainda é muito invertido, né? Assim, tanto é que eu sou uma em não sei nem quantos, na verdade, né? Então, é uma dificuldade, sim. A gente enfrenta ali até pensamentos diferentes, né? Porque o jeito de olhar, a visão um pouco mais sistêmica, o olhar até porque muitas pessoas acham que essa nossa habilidade de sentir, de poder cuidar, né? É uma fraqueza, uma fragilidade, né? E isso, na verdade, é uma fortaleza nossa. Então, esse desafio de encontrar esses dois mundos ainda é muito presente. Mas é um trabalho de formiguinha e é um trabalho em conjunto. E não só entre as mulheres, mas também entre os homens. E eu sei que vocês, né, trabalham ali com os nossos amigos. Como trazer esse homem para mais perto? É claro que a gente já tem homens que, né, que observam e se encantam por tudo que a gente faz e respeitam o que a gente faz. Mas ainda há o que vencer. Então, como é que vocês trabalham? Como é que esses homens podem ajudar e podem agregar? Como é que é essa visão de vocês? Mas eu acho que já mudou muito. Mudou muito, Lídia, na muito. sua opinião? Hoje parece que a gente não sente essa diferença, principalmente no ambiente de trabalho, porque já tem, né, o sexo feminino já está dominando em muitos setores, então acho que já existe um respeito mútuo, sabe? Mas antes tinha mesmo uma diferença maior. Mas hoje não, eu não sinto dificuldade onde eu trabalho ou por onde eu passo. Eu acho que já mudou bastante. Ou seja, essa questão de equidade, Lívia? Eu discordo um pouco. Eu acho que talvez na minha área, medicina, né, sim. Mas eu vejo assim, eu tenho um filho e 2 filhas, né? Elas me contam assim no dia a dia ali a dificuldade ainda de amigos, né, da idade delas, adolescentes, em não entender o que respeitar, né, o limite ali de uma menina. Então, assim, eu acho que tudo passa pela educação em casa. Boa, Então, isso. assim, a educação Né? em casa, ela nós mães, que, né, a doutora Lídia é um exemplo, certamente criou esse menino dela com uma luta, mas ensinando, ele deve ser, com certeza, um exemplo. Então, assim, mas as mães, elas precisam passar para os filhos
o respeito, a condição de dar a igualdade, né, em todos os ambientes, e não tentar tirar essa cultura mais de 2.000 anos aí implantada, né, para que hoje a gente, no futuro, consiga ter essa igualdade de fato prática. Né? Porque é um respeito, né? A Lívia tocou num ponto muito importante, que é essa questão da educação. Né? E que muitas vezes fica no papel ali da mulher, doutora Lídia, eu citei muito no meu ambiente, né, de trabalho, e ela já citou mais os filhos, né? E que realmente hoje a gente vê que a educação não está sendo dada mais em casa, ela está sendo delegada à escola, e a escola não é local para isso. Então, mesmo que você tente dar, o que as crianças encontram com os amiguinhos, a diferença é muito grande. Você ensina uma coisa, mas o que é visto lá é outra. Então, hoje eu acho que a agressividade, assim, o egoísmo, ou a falta de amor, está gerando muito conflito na escola, desde o ensino fundamental. Então, realmente, assim, eu acho que os pais, apesar de estarem sempre 24 horas quase fora de casa, principalmente quem dá plantão, quem trabalha mais, eles têm deixado isso correr, assim, sabe, sem uma exigência maior. A gente até ensina, mas eu acho que a maioria que você tem contato não estão recebendo esse apoio em casa. E muito por essa pressão do dia a dia, as obrigações que a gente tem, os boletos que a gente tem para pagar, não é? E aí vocês duas, mães, você tem 3 filhos, né, Sim. Lívia? Doutora Lídia? 3. 3 filhos também. Daqui a pouquinho a gente vai dar mais um panorama dessa vida pessoal dessas mulheres que inspiram aqui também. E aí, como é que a gente resgata isso? Que é muito importante o que a doutora Lídia falou, essa proximidade e essa conversa sobre valores, princípios, o jeito de ser humano, né? Como é que se resgata? Como é que se equilibra isso? Lívia, depois eu pergunto para a doutora Lídia. Com os filhos, eu acho que, assim, tentando ser, na verdade, eu acho que em todos os aspectos, sendo honesta, verdadeira, conversando das dificuldades, de fato, porque eu acho, né, eu vejo isso nas minhas amigas, assim, é quase um mito poder falar que a gente também tem sentimentos, que a gente entristece, que a gente tem dificuldades, né? Então, os filhos olham para a gente e acham que está tudo bem, e eles, com aquele tanto de problema, falam, então não vou nem compartilhar os meus, porque eu não consigo, né, ser como. Então, eu procuro ser mais próxima possível e verdadeira possível, sabe? Então, contando, assim, das minhas aflições, dos meus medos, né? E, claro, contando com uma rede de apoio muito grande, né, com terapia, que suporte, com marido, com mãe, que com certeza, como a doutora Lídia falou, a mãe, assim, quem tem essa bênção, né, é uma maravilha. Eu fico imaginando aqui, né, porque aqui nós temos gerações e quem está assistindo também a gente tem, e que ao longo do tempo tudo foi mudando bastante. Então você, pelo que eu entendi, né, Lívia, você aproveita a qualidade do tempo com os seus filhos e ali você se mostra de verdade, humana para os seus filhos, até para conseguir também, né, com que eles saiam para o mundo e que levem toda essa bagagem e segurança e porto seguro que você oferece até para enfrentar o que o mundo vem como tentação, vou dizer aqui tentação, mas assim, como uma armadilha às vezes, né, doutora Lídia? E assim, desse resgate do almoçar junto, eu acho que a mulher, ela tem isso, não tem? Do preparar a mesa, não precisa nem saber cozinhar demais também, não, mas assim, de preparar a mesa para sentar, de unir, conversar, né? E de fazer enxergar o mundo mesmo dentro de casa, doutora Lídia. Mas isso está sendo cada vez mais difícil, né? também, Não né? é? Porque às vezes a pessoa sai para trabalhar e não volta para almoçar, às vezes só vem à tarde. Eu não tenho, assim, para citar como ela, filhos agora nessa idade, né? Posso Mas nem tem os citar. netos, né? Mas então, agora o que eu posso observar agora são meus netos, né? Que eu tenho 6. Olha que Então, beleza. de 9 anos até 1 ano e pouquinho. Então, ali que eu estou vivendo, só que eu não fico todos os dias. Então, é uma experiência dela diferente da que eu passo hoje. Porque meus filhos, graças a Deus, estão encaminhados, todos formados, trabalhando. Então, o que vem aí agora é a geração mais nova.
Mas eu sinto e eu fico até preocupada, porque eu vejo que não é mais o que eu consegui dar, não que eles não deem, mas assim, não conseguem, porque, igual você falou, tem que trabalhar, tem conta para pagar, tem compromisso, né? Então, vai ficando para funcionária, você pega uma funcionária que você não sabe o que, que ela vai trazer para o seu filho quando você não está em casa, o que, que vai ser mostrado, o que, que vai ser falado. E a falta de tempo. E os tablets e o celular, que a gente não pode Exatamente. deixar de citar, né? Porque para ter um tempinho, corre para o celular, então Fica você escondido também ali, fica né? escondido, você não sabe que está vendo. Essa minha netinha de 9 anos, ela vai para o quarto, põe o fone e aí você tem que ir lá estar olhando. O que você está assistindo? Vovó, por que você quer saber? Porque a vovó quer te orientar, nem tudo é o bom que tem aí. Então, ainda te questiona, por que que você quer saber? Eu estou assistindo, entendeu? Esse questionamento também não é fácil, né? Não Enquanto é. mãe, gestora, profissional, não é fácil, né, É, Li? mas a gente nem pode criticar, porque o tempo que eu vivi foi um. É O outro. que meus filhos vivem hoje, né, e que estão recebendo em casa com as crianças, também já é outro, né? Eu tento. Ainda bem que eu já passei. Nossa, doutora Lídia, assim, apesar né, da diferença da geração, assim, tem uma coisa que meu filho, apesar de ser nova, eu tive filho nova também, então ele formou e foi embora, né? Tá morando fora. E uma frase que ele falou para mim tem pouco tempo isso, e me emocionou muito, foi assim, ai, mamãe, o que eu mais sinto de tudo ele me chama de mamãe, Que lindo. aquelas nossas né, nossos bate-papos ao redor da mesa por horas, porque a gente realmente em casa ainda tem esse hábito. Então, Bom, pelo menos umas 3 vezes por semana a gente senta e fica, sabe, um bom mineiro? Sei. Com um bom Com um bom queijinho ali, um arrozinho queijinho, com feijão, né? um cafezinho. cafezinho Cafezinho, depois. né, doutora A Lídia? janta já vira depois outra coisa, depois o almoço. Não, vai virando, né? E a gente conversa por horas e horas. Então, assim, isso é o que ele mais sente de falta. Eu acho que foi Isso é interessante isso, bonito, né? né? Isso é bonito da gente ter essa fala das duas aqui, porque de repente você deve estar pensando em, nossa, eu quero tanto fazer isso, e aí eu quero puxar para um outro detalhe, para uma outra palavra que a Lívia trouxe, que é o planejamento. Eu sei que você tem os planejamentos lá enquanto, né? CEO ali da holding. A doutora Lídia também tem um planejamento dela. A doutora Lídia aposentou, gente, mas a doutora Lídia está trabalhando e a gente vai falar sobre isso também. Como planejar, então, esses momentos? Olha o desafio que eu vou trazer para vocês, para mim aqui também. Esses momentos de estar com os filhos, estar com os maridos, estar com os amigos, estar com vocês mesmas. Como é que a gente pode planejar isso? É muito difícil, porque tem horas ali de dedicação. Você da mesma forma. Você que está aí com a gente também. Como é que eu faço esse planejamento? Nossa, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, que nem sempre vai acontecer. Né? É a primeira coisa que a gente tem que pensar e tentar relaxar. Eu falo isso, mas é claro que eu também fico, às vezes, não, me culpando, né, de não ter conseguido. Mas eu sempre lembro, falo, não, eu planejei, organizei e fiz o que pude. Então, eu estou tentando, de uns anos para cá, me aliviar. Esse é um primeiro grande ponto que nossa, foi disruptivo na minha vida. Tirou um peso, Tirou né, um peso. Lívia? Então, assim, mas eu planejo. Então, tem semanas que a gente tá, né, tem mais eventos, tem mais algumas coisas, mas o normal, né, a normalidade. Então, eu tenho ali meus fazeres em casa, de organização. Eu tento compartilhar a responsabilidade com meu marido, com quem me apoia, né, né? com os filhos. Olha, você também tem suas responsabilidades. Então, e também planejar um tempo para mim. Então, às vezes o pessoal tá, você viu a série tal? Eu falo, gente, o que eles estão falando? Aí eu corro atrás, né? Mas não é fácil, assim, hein? A gente tem que priorizar o que a gente gosta, o que faz a gente feliz também. Isso é Porque importante. isso é importante. Sentar à mesa me faz feliz, conversar. Então com você vai eles. priorizar isso, né? Então, fazer uma atividade me faz feliz, física. Então, eu tento fazer ali um tanto pela semana. Porque às vezes a gente vai se. Eu sei que não é fácil, né? Você tem uma coisa para fazer, surge um compromisso de última hora, surge uma reunião na escola e você às vezes não consegue se planejar
para estar com todas essas pessoas que importam e consigo mesma. Como é que você foi fazendo isso ao longo da vida, Lídia? Ao longo da vida foi mais Foi difícil, mais realmente, difícil, né? porque eu fazia 10 horas por dia na UFO. Nossa. Eu entrava 6h30, saía quase 5. Foi até quando, depois que eu mudei para 40 horas, eu fechei o consultório, porque não tinha Não tinha condição. jeito, né, Lídia? Mas, assim, nesse momento de vida, eu não estou nessa luta dela de Aham. evento, de coisa. Então, eu estou trabalhando menos, mas, assim, não é que eu fique assim, sem fazer nada. Sempre tem coisa para fazer, mas aí eu estou mais direcionada, ajudando, levando um neto aqui, outro ali, cuidando da atividade física e de casa também, quando eu posso ficar. Sempre procuro estar com amigos. Eu não sou de ficar parada, vou dormir, vou deitar. Não, nunca fui. Aham. Durmo pouco, deito mais tarde. Eu gosto de estar ativa e sempre me comunicando. Eu não gosto de, assim, depressão não deixo chegar, não. Se Deus quiser. Não. E vocês acham que, que o maior problema hoje que a gente às vezes encontra é a comunicação, né? Se comunicar, a gente tem. Você falou de agregar, de apaziguar, de equilibrar. Talvez o maior problema esteja hoje na comunicação, que causa um cansaço, que causa a distância. Vocês acham que isso acontece no mundo de hoje? Eu acho que sim, também, porque eu acho que a gente está em dificuldades de comunicar, de falar dos sentimentos, né? A gente continua em 2023 Não é? e a gente continua com dificuldade de falar de sentimentos. Mas eu acho que é porque a gente tem dificuldade de pensar sobre a gente mesmo, sobre nós mesmos. Então, assim, sobre o autoconhecimento, né? Então, é difícil você falar de uma coisa que você não conhece. Né? Me põe para falar de medicina, eu vou falar, nossa, não tem como. Então, esse trabalho também, eu acho que ele é um esforço, né? Ao mesmo tempo que tem uma dor envolvida, passa pela dor para ter o ganho. Então, se conhecer é difícil. Então, a comunicação é difícil, eu acho, que passa por isso, por dificuldade de relacionar consigo mesmo, então, e com o outro também. Não é, porque às vezes é muito importante isso que você trouxe. Hoje em dia, me corrija até se eu estiver errada, doutora Lídia, mas assim, as pessoas têm muita dificuldade de olhar para si mesmas, né? De olhar e entender assim, olha, está acontecendo isso, eu estou com dificuldade naquele ponto, eu não consigo fazer isso. Você mesma falou da importância da terapia, né? Essa questão de olhar para si mesma. Para você, Lídia, foi um problema, foi tranquilo? Trabalhar a questão do autoconhecimento, que é tão importante até para a gente lidar com conflitos e tudo que a vida traz. Não, eu não tive problema, não. Assim, claro que todo mundo tem, né, as horinhas, né, de tristeza ou de preocupação, mas hoje tudo fica assim, com o meu trabalho tinha também, mas hoje está muito ligado mais à minha família. Então, às vezes, o que me traz mais preocupação é um problema com o filho, um problema com a neta, entendeu? Assim, com outro parente, e que a gente parece que você está mais ali para ajudar. Então, a gente tem até menos tempo para pensar na gente. Mas Pois não é? é. E se a gente sai mais, procura fazer uma atividade física, libera um hormônio que te ajuda, né? Então, eu acho que isso aí ajuda a passar o dia bem. Você dorme bem, levanta disposta, então acho que tudo é uma somatória, né? né, de fatores, mas que a gente tem que saber digerir isso aí, levar e não deixar assim, né, influenciar tanto. Mas eu acho que, pelo menos assim, até agora, eu ainda não fiz terapia, não critico, acho que é muito importante. válido, né? E cada dia mais a gente vê que as pessoas têm recorrido, até bem mais novas, às vezes a família toda, pai, mãe, filho, e isso é uma necessidade que eu acho que é, né, uma ajuda muito importante. Nesse mundo caótico que a gente vive hoje, né? Muito. Me contem, vocês já trouxeram aqui alguns sinais para a gente de que se cuidam, né? E eu quero saber o que vocês fazem para se cuidar, até para inspirar as amigas que estão acompanhando, as pessoas que estão acompanhando. Por exemplo, atividade física. Que tipo de atividade física que vocês fazem? Como é que vocês tiram esse tempinho?
Bom, eu não me cuido muito com a parte assim estética. Hoje até estou de maquiagem, mas eu não faço muito essa parte comigo. Eu deveria seguir o conselho da minha dermatologista. Mas sempre tem um protetor solar, Sempre, né? sempre, tá bom, já Lívia? tá bom. Mas a parte de atividade física é minha. Eu faço karatê, sou professora também de karatê. Gente, sensacional E- isso. Por que o karatê? Foi, desde criança eu fiz karatê, foi uma salvação para mim ali, uma força, um lugar em que eu poderia, na cabecinha de criança, falar, eu consigo me proteger. Olha, E isso, como mulher, para mim, fazia muito sentido, sabe? E eu voltei, tem uns 6 anos depois de adolescente. Fui campeã mineira, brasileira. olha só. E é uma yoga, assim, é o jeito que eu tenho de me encontrar. Porque quando eu entro lá no tatame, eu consigo não pensar em nada, refletir. Tem muito isso, né? A arte marcial, ela tem essa possibilidade, ela traz isso, né? Verdade. Da disciplina, do foco, Muito. do autoconhecimento, de novo, né? Eu de novo É? com o autoconhecimento. Então, realmente, eu estava aqui antes da gente gravar, Mônica, Ah, falando com o meu sensei, ele, vamos domingo às 9? Eu, vamos. Então, eu olha. faço isso. O meu esporte é o karatê. E, bom, gosto de ficar em casa com minha família, com minha mãe, com meu marido, meus filhos, amigos, receber. Então, é isso, Essas estratégias para te preencher. para me preencher. Para te dar, porque eu sei que você ama o que você faz. Mas Exato. querendo ou não, são estratégias para te deixar ainda mais renovada. Renovada, essa né? é a palavra. A energia vem daí. A energia vem daí. E você, doutora Lídia? Eu também faço atividade física, eu tenho um personal, gosto muito de dança, sempre que eu posso também eu faço. E alimentação saudável, né, que está aí caminha junto, né, com a atividade física. E estar sempre com os amigos e com a família. Isso é tão bom, né? Isso é muito bom. E aí, para quem está acompanhando a gente, eu quero trazer um outro ponto aqui para essa conversa, que é o seguinte. Como eu disse no começo, a gente às vezes desconhece a nossa capacidade, a nossa força, né? Aí entra o autoconhecimento para que a gente possa saber de fato quem nós somos e amar tudo que a gente é, a nossa luz, a nossa sombra. E aí, às vezes, vem um negocinho assim que te belisca, que é o quê? Aquilo que você falou agora há pouco para a gente, culpa. Porque eu sei que tem muitas pessoas, a gente vai conversando, não é? Mulher adora conversar e mulher tem essa facilidade de trazer o que lhe aflige. Como lidar? Para quem está ali e fala assim, nossa, eu tenho culpa porque às vezes eu não estou com os meus filhos, não estou me cuidando. Como lidar com essa culpa e deixá-la no lugar dela, que não é dentro de nós, não é nos atormentando? Eu acho que começa por a gente entender até onde a gente pode ir, até onde, né, que a gente faz o que dá para fazer naquele momento. Porque, assim, partindo pelo princípio que ninguém quer o mal, a gente está tentando acertar com um filho, né, na sua profissão, Exatamente. com uma amizade, com, né, seu marido, seu namorado. Você nunca está ali falando, não, eu vou fazer aquilo porque não vai dar certo. Não, você está tentando acertar. Então, como que você pode ser culpada se você está tentando fazer o bem? Né, tentando acertar. Então, eu acho que é isso, a gente entender isso e toda hora que vier esse pensamento, a gente tentar, porque a gente tem que, eu acho que é um treino. Um exercício. É um exercício diário, assim, tô com a culpa ali. É um treino. Não, peraí, deixa eu pensar. Olha, não é verdade que eu podia ter feito diferente, que eu deveria ter feito diferente. Você não poderia ter feito diferente. Você tinha ali colocado o que era possível. Então, a gente tem que evitar, assim, eu acho, Se sabe? agarrar nesse sentimento, né, doutora Lídia? Muitas vezes você acha que está ajudando, né? E depende muito de como a outra pessoa está recebendo essa ajuda que você está dando. Então, você vai repensar, será que eu fiz errado? Isso aí traz, às vezes, um pouquinho de nostalgia, uma sensação de culpa, de remorso, mas depois você vê que, igual ela falou, a gente sempre age para o bem, né? A gente nunca pensa para o mal. E pode ser até um inimigo. Eu acho que isso aí vem da gente, é o que a gente tem, é o que a gente aprendeu. E a gente não deve retribuir o mal com o bem. Então, eu acho que logo passa, a gente consegue, né?
Eu estou olhando aqui para elas e estou muito encantada, porque nos últimos dias eu fiquei um pouco mais próxima da Lívia, da doutora Lídia. Eu acredito que essa proximidade ela vai aumentar ainda mais. E isso é bom, isso é construção de vínculos, que a gente falou até, né, durante o Mais Mulher da Unimed Uberlândia. Então, eu estou aqui, como vocês estão aí, olhando para cada uma delas. E as mulheres têm essa coragem de se olhar. Não só nos olhos, mas profundamente. E aí eu estava pensando aqui, enquanto a gente se observa, se olha, se enxerga, além dos olhos, né? Quando a Lívia, quando a Lídia, quando vocês se olham no espelho, ali, depois do banho, né? Quando acordam, quando vocês se olham, quem é essa mulher? Quem é a mulher Lívia? Quem é a mulher Lídia? Ai, difícil pergunta, Mônica, bem difícil. Aprofundei, né? Mas é o que vocês me causaram, sabe? Sim. Essa profundidade. E a gente gosta desse mergulho, né? Não, e é bom. É bom. Assim, eu me enxergo, eu tenho muito orgulho de mim, toda a minha trajetória tão difícil, né? Desde criança, toda a luta, toda a reconstrução. Na verdade, é isso. Eu enxergo, assim, eu já fui tantas Lívias, e eu hoje, assim, a reconstrução que eu tenho de hoje, eu gosto demais dela. Mas eu tenho certeza que não vai ser a mesma daqui a um tempo. Então, o que eu gosto em mim é isso. Assim, eu tenho essa facilidade de entender, né? De que eu vou evoluindo e eu não estou no meu melhor momento ainda, que eu vou alcançando a cada dia. Então, eu gosto do que eu vejo, assim, a cada dia. Você tem compaixão por você? Tenho, autocompaixão, né? Tenho. Que é ligada àquela questão da culpa, né? Tenho. Porque quando a gente tem autocompaixão, tudo fica mais leve. Doutora Lídia, quando você se olha no espelho... eu acho que eu não mudei muito em relação ao meu interior. Eu sempre fui assim, de ajudar, sempre de doar, sempre que eu pude, e gostar sempre de estar com amigos, ter muita amizade, viver cercada, entendeu? E nunca isolada. Uhum. Então, acho que até hoje eu agradeço a Deus por eu estar com saúde, eu posso sair, posso dirigir, posso ir onde eu quero. Então, muitas pessoas da minha idade, às vezes, já estão na cama, né? Então, eu acho que isso aí, eu tenho só que agradecer todo dia e continuar fazendo o melhor que eu posso. Mas eu me vejo assim, que eu não tive muita mudança em todas as fases da minha vida. Eu acho que eu sempre fui assim. A gente falou, a doutora Lídia, né, falando dessa questão da longevidade. A gente quer viver muito, mas é preciso viver melhor. Né? E assim, como é que... Você falou, né? Você está bem, está trabalhando. Como é que foi trabalhar essa longevidade? Foi com tudo isso, assim, de muita leveza, de cuidar dessa alimentação? Ou tem algum outro segredo, Lídia? Não, segredo não. Como eu tenho filha nutricionista, não né? Mas eu era assim, de dar uns pulinhos fora. Ela falava, mãe, você não fala que eu sou sua filha. Que eu sou sua filha. Olha só! Mas assim, e tem fase, principalmente quando você faz plantão, ou que eu trabalhava lá na UF, eu não descia para almoçar. Eu andei assim, ficando muito tempo sem fazer atividade física. Mas assim, eu acho que eu pude resgatar, depois teve a pandemia, que todo mundo afastou. Mas, assim, eu sempre fiz desde pequena, eu fiz balé até os 12 anos, depois eu continuei fazendo. E depois, com o curso de medicina, é impossível, né? Eu estudava piano, também larguei, balé, piano, e não tem como você conciliar um curso, né? Pelo menos na minha época, que era diferente. Então, assim, não foi sempre assim, não, sabe? Talvez um pouquinho de genética, né? E a alma também, não é? Eu acho que assim, o próprio fato de você ser uma pessoa assim, mais alegre, mais comunicativa, isso aí te ajuda muito, né? Porque você não fica entregue a um sentimento de tristeza ou que você está sozinha, de depressão. Então, trabalhando isso aí ajuda muito, né? É o que eles falam muito, que é a questão da positividade, não é, Lívia? De trabalhar isso todo dia, porque não é fácil acordar todo dia, a hora que você acorda, e lidar com tanta coisa. Essa positividade também, que nós temos que, você como professora de karatê e campeã, né? Que a gente precisa treinar todos os dias. E aí, pra gente, eu não queria fechar essa conversa, porque tá tão boa, né? Mas assim, eu queria que vocês me dissessem um conselho
para essas pessoas que estão acompanhando agora, para as colaboradoras, para os colaboradores, que estão conhecendo um pouco mais de vocês, desse universo nosso, qual o conselho? Eu gosto de conselho, por isso que eu queria, sabe? Nossa, um conselho. Eu acho que encarar a vida com coragem. Eu acho que coragem é uma palavra que eu gosto muito. Que, na verdade, assim, todos nós temos medos, né, diários, pequenos, maiores, expectativas, então a gente vai criando ali, né, medos, fantasmas na vida, e com isso a gente acaba fazendo menos que a gente poderia, sabe? Limitando a gente. Então, eu diria para ter coragem, principalmente para as mulheres, e para os homens que apoiar, né? E também manter essa evolução em constância ali, porque é isso, a vida ela é complicada, mas ela É boa demais. é boa demais. Não é? E eu gostei dessa palavrinha que você trouxe, porque me lembra muito Guimarães Rosa, que nas suas andanças pelo sertão disse, né? O que a vida quer da gente é isso, é a coragem. Isso. É né? isso. É a coragem. Doutora Lídia. É coragem, acho que é a fé e acho que muito sonhar, porque quando a gente não sonha, a gente para de viver. Verdade, concordo com a senhora, concordo com você. E amar muito. Exatamente, não ter medo do amor, Sim. né? Não ter medo do amor. Minha gratidão a vocês duas que vieram aqui no Unicast conversar com a gente, né? E que a gente possa ter outras prosas, assim, que a gente possa ter esse tempo para sentar, conversar e trazer muito de nós, né? Muito obrigada, tá? Eu que E um agradeço. recadinho para o pessoal da Unimed, né? O encontro foi excelente, a gente só tem a palavra gratidão e que sejam feitos outros, né? Que isso não com pare, porque o certeza. entrosamento assim entre as cooperadas Foi maravilhoso, foi né? maravilhoso. Deixa eu contar um pouquinho, né? Foi o programa Mais Mulher, que foi lançado oficialmente pela Unimed Uberlândia, uma comissão que preparou este programa, que é assim pioneiro e que une, né, as cooperadas, trazendo ideias, trazendo soluções, trazendo conhecimento. Tudo que a gente falou aqui tem muito a ver com o programa Mais Mulher, que vocês vão poder conhecer também, tá? Deixa eu mais uma vez apresentar essas duas grandes mulheres que estiveram aqui com a gente. A doutora Lídia Obaide e a Lívia Mendes de Paula com a gente aqui também. Muito obrigada mais uma vez, Obrigada viu? a você. Obrigada, Mônica. Olha, e até o próximo episódio do Unicast Unimed Uberlândia, preparado com muito carinho para vocês, viu? Então faz o seguinte, reveja também, escute mais uma vez tudo que elas trouxeram para a gente, tá? Um grande abraço para vocês.